Medicamentos, para além da segurança e eficácia, a gente precisa olhar identidade, atividade, pureza, inocuidade ao longo aí de todo o ciclo de vida dessa medicação, com foco aí na inspeção, nas auditorias, nas boas práticas de fabricação. É um assunto quente, é um assunto bom que merece um scan. Então, produção, roda a vinheta! Fala você, meu MZ, eu sou o Lucas, entusiasta e fundador do Protonection, seu hub analítico, seu hub regulatório. E hoje, em mais um episódio do seu Scan, vamos tratar sobre gerenciamento de risco, ciclo de vida do medicamento. Então, assunto muito bom aqui para a gente discutir com o nosso convidado. Vem aqui o seu Roberto, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Lucas. É um prazer estar aqui participando contigo em mais esse episódio do podcast Scan. Confesso para você que sou fã, já assisti alguns episódios aí e desejo muito sucesso aí no seu projeto. Valeu. Roberto, quem é você? Onde você trabalha? De onde que você veio? Como que você veio parar aqui? Comenta aqui com a gente. Olá, Lucas. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar desse seu podcast. Eu acompanho alguns episódios. E geralmente falar da gente é um pouco difícil, né? Mas vamos resumir aqui. Eu sou mineiro, né? Mais um mineiro radicado nesse estado de Goiás. Hoje, na verdade, eu já me sinto um goiano. Sou de Alfenas, natural de Alfenas, sul de Minas, como muitos colegas da nossa profissão. Vim parar em Anápolis, lá em 2003. Um profissional recém-formado, né? Cheio de sonhos, procurando construir uma carreira sólida. Vim primeiramente como estagiário, na sequência fui contratado por uma empresa de Anápolis. Fiquei entre estagiário e contratado 2 anos nessa empresa, até que surgiu a oportunidade, nesse meio tempo, de fazer o concurso público. Estagiário de farmácia. De farmácia. De farmácia. Sim. Na época eu trabalhei na parte de desenvolvimento e validação de metodologias analíticas. E depois de 2 anos, né? Ingressei na Anvisa, inclusive dia 16 de março agora farão 20 anos de Anvisa. Olha aí, cara. Sim. A Anvisa tem 26 anos, olha. Então você é da primeira turma da Anvisa. Primeira turma do concurso. Primeira turma do concurso. A Anvisa foi criada em 1999, né? Uhum. E eu cheguei na Anvisa em 2005. 16 de março de 2005, tomei posse com vários outros colegas. E lá estou há quase 20 anos. Então você... Além da sua carreira profissional mesmo, você ajudou na construção, vem ajudando na construção da Anvisa, né? Sim, como todos os colegas, né? A gente vai colocando um tijolinho aqui e ali, a gente vai construindo, né? A instituição. É uma satisfação muito grande participar do corpo técnico da Anvisa. E seguindo aí a descrição da minha trajetória profissional, logo que eu cheguei na Anvisa, já fui diretamente para a área de inspeção, principalmente inspeções nacionais e internacionais de medicamentos, insumos biológicos e produtos biológicos também. E lá estou até hoje, colhendo os frutos aí de vários anos de estudo, de dedicação e contribuindo na medida do possível, né, com a instituição e com a área de inspeção. Então você, pelo que você trouxe, então você tem tanta parte, tem experiência na indústria, que eu quero aqui esses posicionamentos, tanto a produção do medicamento, de quem está produzindo, no seu caso era mais analisando, né, as metodologias que se desenvolvia. E hoje você tem esse olhar do regulador, de quem está ali, inspecionando a qualidade dessa medicação. Então, na sua cabeça, você consegue desenhar muito bem todo esse ciclo do lado, tanto do regulador quanto do regulado, e o que é importante até para entender as dores dos dois lados. Você conhece muito bem esse panorama, esse cenário, correto? Com certeza, né? Ainda que tenha sido um curto espaço de tempo, 2 anos de experiência na indústria farmacêutica, isso com certeza facilitou muito o entendimento, principalmente do outro lado, a visão regulatória, porque eu já tinha, né, um pouco do desenho, da dinâmica da indústria farmacêutica na cabeça, além da prática do dia a dia. Conhecia um pouco já das dificuldades, os desafios, e isso com certeza facilitou, né, na continuidade da construção do conhecimento, ajudou e ajuda demais no entendimento atual, o cenário atual da indústria farmacêutica com seus desafios e até mesmo na maneira como atuamos hoje como inspetor, né?
Lógico que quando a gente passa para o outro lado, temos que aprender e lapidar muitas habilidades, competências, né, de comunicação, de desenvolver uma percepção investigativa. Então, essa parte a gente vai construindo ao longo do tempo, através dos recursos que nós temos aí hoje, né, na era do conhecimento. E também através da observação e experiência de pessoas que passaram pelo mesmo processo o qual nós estamos passando ainda hoje. Até legal você trouxe a palavra inspetor, realmente, assim, um primeiro momento, falou, nossa, o cara é inspetor, dá até aquele frio, né? O que ele faz, o que ele vai investigar, o que ele tá olhando, para onde que ele tá dirigindo, né? A atenção dele. Mas, assim, aqui é uma conversa para a gente realmente quebrar esses preconceitos, essas barreiras. Tem aqui na minha frente o Roberto inspetor, mas também tem o Roberto ser humano. Então, assim, eu quero que você traga as suas experiências e vamos pensar aqui do lado do medicamento. Ali desde a concepção, no desenvolvimento, até chegar à dispensação no balcão da drogaria. Como que é esse ciclo de vida do medicamento? Traga aí o seu ponto de vista como farmacêutico e também como inspetor. Como que essa qualidade é construída e como você cobra também essa qualidade no medicamento? Sim. Basicamente, quando nós trazemos o termo abordagem do ciclo de vida, primeiramente, essa abordagem do ciclo de vida ela é transversal, ela pode ser e deve ser empregada não só em termos de desenvolvimento farmacêutico, né, ou farmacotécnico, passando pela produção em si, estendendo-se até a retirada do produto de um mercado por várias razões. Talvez um problema de qualidade, um produto que economicamente já não é mais viável. Basicamente, nós temos 3 fases, né? A fase 1, que é a que engloba o desenvolvimento farmacotécnico / desenho do processo produtivo. Nós temos aí a segunda etapa, que é a qualificação do desempenho do processo. E nós temos a terceira etapa ou fase, que é a etapa de comercialização ou produção comercial desse medicamento. E dentro de cada uma dessas etapas, nós temos algumas entradas e saídas que são importantes, sendo que o objetivo principal é que você tenha a interconexão entre essas 3 fases, né? Que na verdade é uma divisão meramente didática, que se trata de um processo contínuo. Na primeira etapa, por exemplo, do desenvolvimento farmacotécnico e desenho de processo, são os pontos onde você, baseado numa pesquisa e estudos subsidiados por ferramentas estatísticas, desenhos de experimento, etc., você define, né, através do estudo da sua formulação, quais são os atributos críticos de qualidade do produto, os parâmetros críticos de processo. Nessa mesma etapa 1, você já define a estratégia de controle. Quando você vai para a etapa 2, tem algumas atividades de suporte que já devem estar prontas. Por exemplo, as qualificações, validações dos sistemas de utilidades, dos sistemas computadorizados que você utiliza, por exemplo, para o gerenciamento do seu processo produtivo, controle de inventários e por aí vai. E uma particularidade maior da etapa 2 é que na etapa 2, quando a gente menciona a qualificação do desempenho, significa que você não deve mais alterar a sua formulação e tampouco alterar o desenho do seu processo. Ou seja, é uma etapa onde você busca a confirmação, espera-se com êxito, né, de todo aquele trabalho que você executou na etapa 1. E como o mundo não é perfeito, se porventura você descobre alguma informação nova em relação ao seu produto, processo, às vezes você precisa retroceder na etapa 1, refazer alguns estudos complementares, de maneira que você volte depois para a etapa 2 e refaça esse desafio da sua formulação, do seu processo, de maneira a assegurar de que tudo saiu conforme. E aí sim, você segue para a etapa 3, que é a produção comercial do seu produto, e estendendo até o final do ciclo de vida, que seria, por exemplo, uma retirada, né, desse produto do mercado por N motivos.
ou final de ciclo de vida de um produto por questões econômicas, comerciais, certo. ou por algum problema de qualidade que ninguém espera, né? Que seja dessa forma, né? Porque isso pode ter impacto, por exemplo... Aí eu já vou falar com outro ponto de vista, não com um ponto de vista regulatório, mas pensando também no lado social. Porque, às vezes, um desvio de qualidade, um recolhimento, ele não tem impacto somente no mundo regulatório que nós estamos acostumados a lidar no dia a dia, né? Isso impacta também o aspecto social. Isso pode levar a um desabastecimento do mercado, no caso de produtos que não tenham sucedâneos ou poucos concorrentes disponíveis no mercado. Então, tem esse lado... Você tem sempre que fazer um balanço aí entre a questão, o custo regulatório em si, Isso. manter ali algo que está relacionado a Vamos pensar assim, está tendo algum problema com a qualidade. Só que, por outro lado, a população, de alguma forma, precisa daquele produto, daquele serviço. Então, é sempre ter esse olhar balanceado de qual melhor atitude tomar nesse momento e sempre embasado por meio dessas 3 fases, claro, que você veio trazendo para a gente, para dar esse suporte tanto para a população, os regulados, bem como também para o regulador em si, para ter sempre essa comunicação. E para mim até um privilégio conversar com você, porque você tem essa visão do nascimento da Anvisa até, vamos colocar assim, já maioridade, né? Já passou dos 18 anos. Isso. Como que era esse processo quando você assumiu na Anvisa e como que foi esse amadurecimento ao longo desses anos nessa discussão com todo mundo? Olha, são essas fases, precisa passar por uma qualificação da operação. Hoje são conceitos que estão bem disseminados, a gente tem acesso à informação e tudo mais, mas eu imagino ali em 1999. Então, como era discutir essas questões relacionadas à qualidade em si, esses termos que você trouxe, e como que isso foi evoluindo até chegar 2025? É bom essa sua indagação, isso nos traz uma reflexão importante, né? Fazendo um recorte no tempo, em 2019, né, quando nós tivemos a aprovação do ingresso, né, da Anvisa no PIX, foi só te interrompendo, as meninas vão colocar aqui, tá, na legenda, o PIX, tá? O que ele tá falando não é o PIX financeiro, não. Ele vai já explicar o que é o PIX aqui. Sim. Na continuação do nosso bate-papo aqui, nós vamos falar também sobre PIX, né? Mas só para adiantar, PIX significa Esquema de Cooperação de Inspeções Farmacêuticas. Mas, voltando ao ponto inicial da minha fala, em 2019, quando a Anvisa teve a sua aprovação e ingresso no PIX, né? Eu falo que nós, na verdade, nós finalizamos lá grande parte do processo, que logo na sequência nós fomos atropelados pela pandemia, aquela dinâmica. Sim. E isso deturpou um pouco a frequência de reuniões dos membros do PIX. Na verdade, foi a partir de 1º de janeiro de 2021 que a Anvisa realmente foi aprovada, teve a publicação no portal do PIX. Mas, nesse meio tempo, tinha todo um trâmite, um plano de ação a ser cumprido, né? Mas foi em 2019, fazendo esse recorte, né, que quando a Anvisa foi submetida, não só a Anvisa, mas como todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, foi submetido à avaliação por uma equipe do PIX, que nós tivemos realmente um ponto de virada e a incorporação desse conceito de ciclo de vida, né, do produto no mundo da vigilância sanitária. Ainda que esse termo, essa prática já existisse em outros nichos de atuações, no marketing, em vendas, outros tipos de empresas que não a farmacêutica, né? Mas, basicamente, desde o meu ingresso na Anvisa em 2005 até os dias atuais, nós tivemos, sim, uma evolução sobre essa temática. Relembro que lá no início, quando eu cheguei na Anvisa, a resolução vigente era a famosa 210, né? Foi substituída em 2010 pela 17. Depois nós tivemos a 301 em 2019, revogando a 17 e por um decreto do governo de 18 a 2012, que nós tivemos um enxugamento do arcabouço regulatório, tirando de circulação normas que não tinham mais utilidade. A 301 foi substituída pela 658. Mas, de maneira bem breve, eu te falo que lá nos primórdios, quando eu cheguei na Anvisa, existiam requerimentos que exigiam tão somente,
por exemplo, protocolos aprovados para determinadas classes de produto e não a comprovação de uma validação de processo. Com o protocolo já era suficiente. Já era suficiente. E isso não era uma particularidade do Brasil, era uma prática, não vou dizer totalmente disseminada pelo mundo, mas muitas regulamentações de diferentes autoridades regulatórias permitiam esse tipo de abordagem. E ao longo do tempo, as coisas foram evoluindo. Passou-se a exigência de você comprovar a completa validação de todos os produtos que você comercializava. E existiam pontos polêmicos, como a não definição exatamente de quais etapas unitárias você precisaria executar a validação do seu processo. Dizia que eram etapas críticas, mas quando você cai nessa discussão, o que é crítico? Isso depende muito do nível de percepção de risco, seu, meu ou de outra pessoa. Que entra muito na subjetividade, né? Subjetividade, realmente. Mas aí com a publicação da 17 em 2010, algumas etapas unitárias ou processos que não eram até então validados passaram a ser obrigatórios as suas validações. E finalmente, em 2019, né, com o advento do ingresso da Anvisa no PIX, onde nós harmonizamos e nivelamos as nossas exigências regulatórias com as principais autoridades sanitárias do mundo, essa desigualdade regulatória ela foi por terra. E hoje nós temos esse cenário atual que nós vivemos, de muita demanda, muito desafio, mas também com oportunidades de ganho e amadurecimento de um sistema de gestão da qualidade farmacêutica por parte das empresas e também uma maior segurança para o ente regulatório, certo, uma vez que na missão da nossa instituição está a garantir a saúde da população, acesso de medicamento com qualidade, né? Então, dentro desse contexto, só fechando o raciocínio, quando nós falamos que na retirada de um produto do mercado, às vezes a situação ela vai além do aspecto qualidade, que envolve o social, porque dentro das inscrições da própria missão da instituição está a garantir o acesso da sociedade brasileira, né, da população brasileira ao medicamento. É a promoção, né, e a garantia desse acesso. Então, justamente, assim, para que não fique só uma letra fria e morta, mas tem que ser algo mesmo na prática. E é bem pertinente essa discussão, porque você trouxe essas etapas didáticas ali do conhecimento, da estruturação farmacotécnica, esses parâmetros da qualidade, e trouxe também um termo chamado subjetividade. Então, vamos pensar em um desenvolvimento aqui no Brasil. Tá, mas e essa medicação ela é exportada? Como que ela vai ser julgada fora? Ou uma situação o contrário. Uma medicação feita no exterior, como que ela vai entrar aqui no Brasil? Então, já trazendo tudo isso no mesmo balaio, e aí você comentou do PIX, então assim, contextualiza por que então foi importante a Anvisa ter ingressado nesse PIX. É só mais uma organização? É só mais uma sigla? Qual é o impacto realmente? Vamos pensar na população, trazendo aqui para a população em si. Qual é o impacto da Anvisa ter entrado no PIX? O que é o PIX e qual é o impacto da Anvisa fazer parte agora do PIX? Sim. Primeiramente, o PIX, na versão que o conhecemos hoje, ele foi originado lá em 1995. Só que o PIX, cujo significado da sigla é Esquema de Cooperação de Inspeção Farmacêutica, ele foi derivado de uma expansão de um PIC. PIC era a Convenção de Inspeção Farmacêutica, que foi criado lá em 1970, no seu nascedouro por 10 autoridades regulatórias, ou seja... Então já tem uma história. Já tem uma história. 10 países europeus que faziam parte da comunidade europeia. E aí, com o avançar do tempo, lá em 1995, a decisão final foi mudar o estatuto do PIX de forma que outros países que não integrantes da comunidade europeia pudessem ser aceitos no PIX, porque o objetivo maior do PIX, além da capacitação, treinamento do corpo das agências reguladoras que fazem parte do PIX, com certeza, garantir a qualidade dos produtos através do estabelecimento de padrões de BPF para os seus membros. Então, qualquer país ou autoridade sanitária que se proponha a fazer parte do PIX,
ela tem que ter os seus padrões de BPF, ou seja, as suas normativas, o seu sistema de qualidade implementado de maneira que ele seja semelhante aos demais membros do PIX. Tem esse alinhamento, então, essa harmonização. Só para, vamos pensar assim, a medicação que é produzida aqui no Brasil tem a mesma qualidade da que é produzida no Canadá, na Alemanha, na Austrália, porque são países membros do PIX. É basicamente isso, então. Isso. Assim, quando a gente fala a definição de qualidade, né, nós temos mais de 500 definições de qualidade, né? O que eu posso falar aqui, na verdade, assim, a gente não pode afirmar, um exemplo, que o produto que é produzido no país B tem a mesma qualidade do mesmo produto, tá? Certo. Produzido no país C, D, etc. e tal. Agora, a partir do momento que você faz estabelece padrões de qualidade, que você tenha uma harmonização, inclusive em questões de treinamento, conduções de inspeção, a probabilidade dessa qualidade ser igual ou muito próxima, essa probabilidade ela aumenta demais. Por que eu estou te falando assim? Porque quando a gente fala de qualidade no mundo farmacêutico, nós temos assim a responsabilidade por parte da empresa, que é a principal interessada, certo. Né? Nós temos a responsabilidade, qual a responsabilidade da autoridade sanitária também. Por quê? Por trás dessa definição de qualidade, política de qualidade, a gente tem toda uma dinâmica, uma cultura organizacional que, infelizmente, a autoridade sanitária ela não tem a possibilidade de estar 100% do tempo ali supervisionando, verificando tudo que é feito, né? Mas, assim, com certeza, tem um peso muito grande, né? Quando a gente pensa nas auditorias de primeiro, segundo e terceiro níveis aí, onde cada um assume a sua responsabilidade, e até mesmo pensando na questão da saúde pública, que é um ponto muito importante, que muitas vezes, independente do nicho de negócio que nós venhamos a conversar, às vezes pode aflorar o lado só econômico, né? Mas por lado, ou senão, se você for discutir com quem é de uma autoridade regulatória, via de regra ele vai falar contigo em questões de qualidade. Muitas vezes ele não vai falar contigo com viés econômico, social. Não estou dizendo que isso é a regra, mas é a praxe ali do dia a dia. Então, assim, um dos grandes desafios que eu tive quando eu cheguei na Anvisa foi justamente isso. Além da gente evoluir, né, como profissional e dominar a parte técnica, você ter uma visão do todo. Porque a vigilância sanitária ela não tem um fim em si própria. Ela é um instrumento muito importante de regulação de mercado, garantia de qualidade, inclusive, indiretamente ela contribui com o desenvolvimento do parque industrial nacional, principalmente. E com isso, você coloca as empresas brasileiras no mesmo patamar para que elas consigam ter uma competitividade com as empresas internacionais, né? E, em última instância, para o dono do negócio, além do cuidado com a saúde pública, a gente sabe que todo e qualquer negócio é feito para dar lucro. Que se não está dando lucro, tem que rever alguma coisa. Inclusive, estudando aí ISO 9001 de 2015, um livro editado por um professor que eu tive, é interessante a chamada que ele diz, né? Que ele fala que se você tem um sistema de qualidade que não está te propiciando uma economia de recursos, ou seja, uma utilização otimizada desses recursos, que não está provendo melhorias contínuas, ou seja, que a empresa não esteja economizando, alguma coisa tem que ser revista, né? Não está, como se diz no interior, né? Em Minas, não está ornando, você tem que rever os seus passos aí. Então, assim, essa atividade regulatória ela é bem desafiadora, né? Como eu estou dizendo aqui, porque ela te dá a oportunidade de você exercitar vários raciocínios, reflexões em relação não só à parte técnica, sanitária, mas também desenvolver um pouquinho da parte da sua visão econômica, social. Isso é muito importante. E o PIX ele é um esquema de cooperação não vinculativo, ou seja... E o que é voluntário. É voluntário. Isso, não é... O termo não vinculativo quer dizer que é... Não significa que não... Por exemplo, você como autoridade sanitária do país A, você não é obrigado a aceitar o meu relatório, o meu resultado de inspeção. Correto. Há uma troca de informações,
onde dentro da sua matriz de risco, com certeza você pode aproveitar as informações coletadas por mim, as minhas avaliações, para sua tomada de decisão final. Tá. Essa via é uma via de mão dupla. Entendi. Existem, entre algumas autoridades que compõem o PIX, o reconhecimento mútuo, né? Por exemplo, Estados Unidos, com vários países da Europa. Eu sei que a Austrália, por exemplo, ela aceita unilateralmente vários certificados de alguns países componentes do PIX. Porque, assim, além da parte técnica, que é importante, né? Tem questões políticas envolvidas por trás, assim, que cada um mantém a sua autonomia e fazem os acordos naqueles termos que são interessantes, né? Para o momento ali da autoridade regulatória do país. Um outro ponto importante também significa que para um mesmo país você pode ter duas autoridades sanitárias o representando junto ao PIX. Tá. Porque o PIX, via de regra, ele começou, né, tem a sua origem com a padronização dos padrões de BPF para os medicamentos humanos, depois foi para os veterinários. Isso. Tá. Um exemplo, só para citar. Hoje, o Brasil ele é representado pela Anvisa, né, pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, onde a representação maior é pela Anvisa. Seguindo a Constituição Federativa do nosso país, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária ele é composto por Anvisa, as visas estaduais e municipais. Um desenho muito próximo do nosso é o alemão. E o outro exemplo que eu posso citar de representatividade dupla é a Itália, né? Porque ela tem uma autoridade que cuida dos medicamentos humanos e tem a autoridade que cuida dos medicamentos tem essa divisão. Veterinários. Sim. E tem outros exemplos, né? Só para ilustrar esse exemplo da Itália. Entendi. E no caso das inspeções em si, como que funciona também na prática? Você participa de treinamentos, como a gente está falando aqui de harmonizações, você participa de treinamentos, tem intercâmbios entre os reguladores, você vai a algum país ou algum regulador também vem para trazer? Como é que funciona também essa parte, essa troca de experiência, além da documentação que você comentou, que é partilhada, no PIX? Como é que funciona assim, nesse sistema para a gente ir sempre observando realmente essa harmonização o mais próximo possível desse alinhamento entre as autoridades regulatórias? Sim. No âmbito do PIX, existem alguns guias, né, que trazem as diretrizes, né, de como o esquema de cooperação funciona. E dentre as informações lá constantes, em termos de inspeções, existe um programa de visita conjunta. Significa que, no mínimo, 3 representantes, cada um representando a sua autoridade sanitária, eles podem se juntar e ir a campo. Quando eu falo ir a campo, ir para uma inspeção conjunta, principalmente em um desses 3 países participantes, que é uma maneira de você não só trabalhar conjuntamente, mas também, se possível, dar um feedback pro próprio PIX, se porventura você encontre alguma discrepância em termos de conduções, de inspeções, mas não com aspecto punitivo, mas um aspecto de harmonização, um aspecto de identificação de oportunidade, de melhorias, de treinamentos, né? E ao longo de todo esse processo, que é muito dinâmico do PIX, uma vez você aprovado, anualmente existem uns seminários temáticos. Teve um ano passado, a gente está gravando esse episódio no ano de 2025, e teve um encontro em 2024, né? Sim, em Brasília, agora, recentemente, novembro. Nós tivemos lá o seminário Brasília, né? Onde o tema principal foi o anexo 1 de estéreis revisado, que inclusive internamente na Anvisa já fizeram a tradução para o português e está inserido aí na agenda regulatória. Daqui a pouco. Não estou envolvido nesse processo. Eu ia te perguntar se você estava... nesse aí não. Nesse projeto não. Daqui a pouco terão lá audiências, né, reuniões com o setor regulado, de maneira que essa internalização seja processada, né? Então tem essas trocas, esses intercâmbios, vou falar assim, entre os vários reguladores, para que
cada vez mais consiga ir se alinhando essa questão das normativas, como que é feito aqui no Brasil, na Europa, Japão, Austrália. Ter essas trocas realmente de experiências que a gente, todos saem ganhando, claro. A questão não vinculativa, que você deixou claro. Então, assim, não necessariamente a Anvisa precisa acatar ou alguma outra autoridade Justamente. precisa acatar. Mas, por exemplo, pensando em... Vamos voltar lá ao termo inspeção. Até para evitar uma inspeção dupla ou tripla. Então, se a Anvisa já inspecionou, como que também já tem algum caso assim, ou aconteceu, a Anvisa já passou por aqui, então já emitiu esse certificado e alguma outra autoridade, para não ter que reinspecionar. Aí não, olha, então tem um acordo aqui, nós, autoridade do país tal, com a Anvisa. Então, se a Anvisa já passou por aqui e ela é certificada, então, para evitar essa dupla, tripla inspeção, por exemplo? Sim. Há pouco tempo, eu soube, por exemplo, que o México ele aceitava. Não para todos os casos, mas em algumas situações ele aceitava o relatório, o certificado de BPF, né, emitido pela Anvisa, mas sem um acordo afirmado. Então, isso assim vai muito da autonomia por parte da autoridade sanitária, né? E, com certeza, o Pix indiretamente ele traz benefícios para as empresas, porque justamente o que você comentou, você poder evitar a duplicidade de inspeções, porque a gente sabe que uma inspeção, ela não se atém somente àqueles 5 dias, né? Ela começa muito antes, durante e o depois, né? Para ambas as partes. Então, com certeza, esse é um dos ganhos indiretos que as empresas potencialmente têm. Outro ganho indireto, porque tem a parte comercial envolvida, uma série de fatores, mas a possibilidade de um acesso facilitado a diferentes mercados. Também, por exemplo, o ganho de duplicidade de processos, de certificações, até mesmo esse raciocínio vale até para o registro do medicamento. Registro quando a gente também. pensa no ICH, né? Certo. Com todas as ações que a Anvisa tem feito após o seu Então, ingresso. não é só voltado para a questão da inspeção em si, o registro também está abarcado nesse contexto. Isso do ICH. Do ICH. Eu falo com as iniciativas que a Anvisa tem adotado ao longo do tempo, de harmonização, aquela documentação básica do CTD, enfim. Certo. Então, assim, são abordagens, muitas vezes instigadas e discutidas entre ambas as partes, de maneira que você otimize os recursos, né? Como o tempo, o recurso financeiro também. E ao longo do tempo, já voltando para o aspecto da inspeção, isso é muito positivo porque você diminui as arestas, né? As grandes diferenças em relação às normas de autoridade A, autoridade B. O que pode, às vezes, se ainda persistir é a questão da interpretação, a questão da subjetividade. Mas para isso que o Pix tem um programa de treinamento intenso, desenvolvimento dos inspetores, né? Para ir sempre harmonizando. Justamente a interpretação, a maneira de condução. Isso, buscando a melhoria, não no sentido de engessar o inspetor na sua abordagem, tomada de decisão, né? Mas que seja uma coisa mais racional, uma abordagem mais racional da sua dinâmica. E, Roberto, você falou da inspeção, recentemente a gente teve, assim, só para exemplificar, tá? A questão das impurezas em medicamentos. Eu trago aqui nitrosaminas em 2018, a gente vê muito burburinho, publicações e tudo mais. Tem, por exemplo, algum sistema de alerta, sei lá, dentro no contexto do Pix, foi descoberto um caso de impureza nessa medicação em determinado país. Então, já tem um alerta que dispara dessa autoridade regulatória para a Anvisa. Como que funciona isso no caso das inspeções? Como que é essa comunicação mesmo para que a informação chegue antes que vocês sejam informados pela população ou pela imprensa, alguma coisa do tipo? Entendi. Sim. Isso é público, né? Inclusive, se visitarmos lá o portal do Pix, dentre as várias informações, está descrito lá que um dos grandes ganhos, por exemplo, para as autoridades membros é poder usufruir, por exemplo, do sistema de alerta e recolhimento de produtos. E aí, isso é geral para os membros, né? Isso não é uma particularidade do Brasil, sem entrar em muitos detalhes, né? Mas diante de uma denúncia, de um desvio de qualidade pelo Notivisa, mediante achados de uma inspeção de boas práticas de fabricação, tem toda uma série de procedimentos internos, né? Muitos deles confidenciais,
mas o resultado final, aquilo que é publicizado, de alguma forma todo mundo sabe, que é o recolhimento de um produto, lotes do produto. E existe esse sistema que você dispara essa comunicação para todos os membros, inclusive tem interface com a Organização Mundial da Saúde, de maneira que você acelere o espraiamento dessa informação de maneira a proteger com mais eficácia, né, e eficiência a saúde da população. Ou seja, diminuir a exposição da população a um medicamento com desvio de qualidade. A esse risco que foi identificado. E foi até, você trouxe um tema aí, um ponto, a questão de documentos públicos. Então, assim, só para deixar claro também, gente, eu estou conversando aqui com o Roberto, pessoa física, tá? Ele não está em nome da Anvisa, ele é servidor de carreira da Anvisa, mas aqui eu estou conversando com o Roberto, pessoa física. Sim. A partir do que é publicado, o que tem em sites, o que é comum, a gente vai discutindo. Então, assim, não tem nenhuma informação confidencial que a gente está tratando aqui. Na verdade, que é o meu trabalho de aproximar você, que está aí do outro lado, com o trabalho que a Anvisa desempenha, os temas que ela trata. Então, como que é na prática uma questão de inspeção, a questão da cobrança de boas práticas de fabricação, que é o que a gente vem discutindo isso já desde as cadeiras ali na universidade, por exemplo. A gente vai construindo, essa qualidade é construída não só no medicamento, em outras áreas também, no ensino, na educação, enfim. E já que eu comentei da questão das boas práticas de fabricação, já que a Anvisa entrou oficialmente ali em 2021, Roberto, o que você encontra na sua prática, com os seus colegas, de dificuldades, digamos assim, não estou falando nem na questão da língua, na comunicação, mas, enfim, as dificuldades diversas que acontecem aí, porque é bonito a gente estar aqui discutindo, dizendo, não, realmente o PIX é para harmonizar, é uma cooperação para harmonizar a questão da inspeção, então a qualidade que é cobrada num país europeu é aqui também no Brasil, na Austrália e vice-versa, e como você bem trouxe, mas a qualidade tem uma diversidade de definições e todo mundo tenta chegar o mais próximo possível daquilo que é tratado majoritariamente. Então, assim, até chegar esse passo aí da harmonização, o que você sente de bastidores, de dificuldade nos bastidores, para realmente cada vez mais deixar algo bem... Eu não sei, o perfeito realmente é aquele... A gente coloca ali aquela meta a alcançar, mas até chegar àquela meta, esse caminho, esse passo a passo, essa trajetória, o que tem de dificuldade? Assim, na verdade, as dificuldades, elas sempre existirão, né? Eu prefiro falar em relação aos distintos pontos de vista. Por exemplo, quando a gente fala do PIX, dentre os códigos de conduta, e isso a gente vê na prática mesmo. Independente se é o país A, B ou C ou D, todo mundo tem voz, e as decisões são tomadas por unanimidade. 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 Então, enquanto tiver um país ali que não concorde... Não... Sim. Se constrói, né? Se busca, e pela minha experiência sempre se construiu um consenso. Lógico que aqueles países, autoridades que têm maior know-how em determinados temas, que têm uma jornada mais longa, com certeza eles contribuem de maneira mais acentuada, até mesmo pela experiência, mas nada é imposto. Inclusive as dinâmicas de treinamentos assim, dos quais eu participei é uma abordagem bem equânime, assim, é uma construção mesmo, é um network, é um momento de encontro, troca de experiências, inclusive... tem uma seção do PIX, eu falo do portal, tá? Que é de acesso restrito aos inspetores, que é a parte de treinamentos, documentações confidenciais. Aí você tem que, de tempos em tempos, renovar lá uma declaração de manutenção de confidencialidade das informações, né? E tem uma biblioteca enorme de treinamentos disponibilizados pelo PIX. Tem, por exemplo, o PIX, assim, apesar de o foco principal do PIX ser a harmonização de padrões de BPF, treinamento do corpo de inspetores, das autoridades participantes, o PIX ele mantém relações com outros organismos. Por exemplo, com o EMA, que é a Agência Europeia, né, de Medicamentos.
o ISP Internacional, o PDA, né? O ISP é a Sociedade Internacional de Engenharia Farmacêutica, o PDA, que é a Associação dos Produtores de Drogas Parenterais, e o APIC, né? Que é a Associação Internacional dos Fabricantes de Insumos Farmacêuticos, é o comitê, né? Dos fabricantes de insumos farmacêuticos, e por aí vai. Então, assim, o PIX, ele congrega, ele consegue congregar não só as autoridades sanitárias, mas os principais organismos e instituições espalhadas pelo mundo que estão envolvidas com a temática do mundo farmacêutico, né? Mas lógico que assim tem situações, por exemplo, acesso a os documentos confidenciais, determinados tipos de treinamento, de discussões, reuniões, que isso é fechado, né, para os inspetores. E o PIX tem uma particularidade. Dentre todos esses organismos internacionais que nós vemos, é o único, pela minha experiência, onde senta lá o chefe, digamos, da autoridade sanitária, juntamente com o inspetor, certo, o inspetor líder, e todos têm um diálogo ali, tem voz, posto de voz, né, para a construção conjunta do conhecimento, da harmonização dos procedimentos e a construção dessa qualidade aí. São reuniões remotas, presenciais? Como é? Tem nas duas modalidades. Nas duas modalidades. No mínimo aí, uma vez ao ano, tem um seminário presencial que um dos países membros, se propõe a sediar, né? Nada obrigado também, é voluntário, né? Mas na medida do possível, os países eles conseguem, eles fazem questão, né, de sediar esses eventos. O Brasil já sediou 2 vezes, né? 2 vezes. Isso, 2 vezes. Isso é bom, até que pelo próprio amadurecimento da nossa agência, pelo nome que ela vem ganhando, a relevância que ela, ao longo dos últimos anos, esses agora 26 anos que ela chegou, então assim, foram construindo, ela foi avançando ao longo desse tempo, amadurecendo, não só na questão da idade em si, mas até na forma como se porta ante a sociedade, a população em geral percebeu e vem percebendo o papel da Anvisa, e até para desmistificar algumas coisas, como a questão da própria liberação de uma medicação, como que se dá o registro de uma medicação, que não é simplesmente submeter um papel e receber um carimbo da Anvisa, tem toda aquela burocracia envolvida, não. A gente está falando aqui de construção da qualidade. Então, existe aí um gerenciamento do risco. Ao longo de todas essas fases, onde há possibilidade de desvio da qualidade, como que isso pode ser mitigado, que pegar esse guarda-chuva aí do gerenciamento de risco, e aqui na nossa conversa a gente está dando esse enfoque na questão das inspeções, como que elas funcionam na prática, e a gente percebe que a Anvisa não está isolada, o Brasil não está isolado, então as autoridades regulatórias do mundo todo, elas conversam entre si, e aqui a gente vem falando desse caso prático do PIX, então toda essa cooperação internacional em torno aí da questão da inspeção, porque afinal de contas, se tem uma forma de você cobrar qualidade, avaliar a qualidade daquele produto, daquele serviço, é mediante ali uma inspeção. E claro, você tem também um conjunto de normativas por trás, então pelo que você já vem falando aqui, Roberto, tem uma certa bagagem aí nas suas costas, nos seus colegas, porque você já falou de várias siglas, de várias normas, então eu fico até imaginando você, quando chega numa inspeção, o que você não tem que ter em mente aí, não, calma aí, eu tenho que olhar tal RDC, vistoriar tal RE, então as normativas precisam estar muito frescas na sua cabeça, literalmente na ponta da língua, você tem que saber o que está cobrando, e para quem está ali do outro lado recebendo a sua visita, também receber segurança. E realmente tirar aquele medo que eu comentei no início. Nossa, lá vem um inspetor, vamos lá, esconde tudo. Não, não é esconder, é conversar. Aqui, eu acredito que até pela a era que a gente vive, da informação, da disseminação desse conhecimento, palavras como inspeção não podem causar esse medo, essa aflição, porque, assim, na verdade, o inspetor nada mais é do que alguém que vai também colaborar com o seu trabalho. Então, ali estão todos crescendo juntos. Então, assim, quando a gente ouve nas mais diversas vias possíveis, esconde e tal. Não, cara. Se o que você quer entregar para essa população é qualidade, se o papel institucional, como você trouxe da Anvisa, é promover e proteger a saúde da população, então, assim, a gente tem que conversar e a gente tem que estar na mesma página, tem que ter o mesmo diálogo. Então, assim, não pode ter medo do inspetor, e o inspetor tem que
também ter essa autonomia para desempenhar a função dele. Isso. Então, se você, produtor, se colocou nesse papel de entregar à população esse produto de qualidade, então, ao mesmo tempo, tem que estar aí aberto e disponível a o que aparecer com relação à questão de questionamentos da qualidade, essas exigências, porque é sempre no intuito de melhoria, tá? É um outro ponto também, assim, que a gente... Enfim, é uma conversa que a gente vai para vários outros lados, mas até na questão, nossa, eu recebi uma exigência. Que bom que você recebeu, vamos pensar assim, recebeu essa exigência porque é algo que está ali, alguém viu, um determinado ponto que você não viu, e é melhor ter sido identificado ali do que chegar na população e muitas vezes ter como consequência um recall. Assim, eu estou falando num contexto geral, tá? Isso. Que recolhimentos têm os mais diversos contextos, mas assim, antes uma exigência que é algo que você consegue ver e vai discutindo e vai tentando ver como resolve, do que deixar passar aquilo e aí, mais na frente, aquela medicação, aquele produto, tem alguma falha e ele, por essa mesma falha, precisa ser recolhido e aí vai afetar o fabricante, vai afetar a população que deixa de receber e, novamente, é uma questão mesmo de diálogo entre todos, de boas práticas de fabricação. Então, até mesmo ao longo dessa história evolutiva aí das RDCs, das normativas que você veio trazendo de boas práticas de fabricação, veio culminando na que a gente tem. Realmente, se você fizer um comparativo da primeira até a mais atualizada, então assim, a gente veio tendo muitos ganhos e todos saem ganhando, tá? A gente não... E como você comentou na questão da Anvisa, que antes era só uma questão de apresentar o protocolo. Então, dessa ação até hoje, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Então, o registro do medicamento em si, para além da segurança, da eficácia, não é simplesmente carimbar, né, um documento, Roberto. Você tem que apresentar prova, tem que ter provas ali da questão da identidade, da pureza, da atividade daquela medicação. Então, assim, qual é o teor dessa medicação aqui? Então, não é só entregar na prateleira, deixar na prateleira aquela medicação. Então, tem toda uma história envolvida, tem todo um ciclo de vida que é o nosso intuito aqui, trazer para você o que é esse ciclo de vida do medicamento. Então, assim, até chegar à prateleira, tem um longo caminho, vários profissionais por trás, até que naquela caixinha, se a gente for bem imaginar, tem muita história envolvida ali. Então, tratar diabetes, hipertensão, enfim, mas até chegar nesse tratamento em si, tem todo um longo processo que foi percorrido por vários atores aí e muita gente por trás. Com certeza, é um longo caminho. Eu captei algumas partes importantes na sua fala, né? Ixi, olha, inspetor, inspetor, vou te falar, nem a minha fala deixa eu passar. Mas é uma coisa importante a ser ressaltada, né? Porque quando a gente fala de diferentes países, diferentes empresas, até mesmo dentro de um país, né? Uma coisa tem que ser reforçada, que os problemas, eles existem. Então, ao longo desses quase 20 anos de experiência, o que eu pude notar é que os problemas são os mesmos. Independente se é América do Sul, Europa, Ásia. Só muda o endereço, então. Muda o endereço e a abordagem, né? Uhum. Como é que você lida com o problema? Essa é a grande questão. E por trás tem toda uma série de fatores, cultura organizacional, política de qualidade, se realmente aquilo que se propõe a fazer é feito ou não, né? E isso você capta muitas vezes, até mesmo pela dinâmica da própria instituição, que é a empresa. E isso não é digamos, uma particularidade da indústria farmacêutica. Isso é geral, porque as instituições, as empresas são feitas por pessoas, né? Certo. Então, existe a corresponsabilidade da autoridade sanitária, da empresa. Como você disse, desde o momento que você começa a projetar, né, um produto até o final dessa linha, onde você adentra uma farmácia, uma drogaria e pega aquela caixinha de medicamento, muita coisa aconteceu ali, né? Muito processo, muitas atividades para aquilo. Eu não sei se lá em Minas Gerais fala, mas no Piauí fala, muita água passou por debaixo dessa ponte. Justamente, muita água passou debaixo dessa ponte. E
E o que eu vejo assim, ao longo do tempo é um grande amadurecimento, sabe, das empresas em relação a não só a qualidade, mas até mesmo em termos de se cercar, né, de ferramentas, metodologias para manter a sustentabilidade do negócio. Porque há muito tempo que, um exemplo, a indústria farmacêutica ela não tem como concorrente outra indústria farmacêutica. Ela tem como concorrente uma empresa que está em qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, essas ações de entrada em comitês de harmonizações de normas, ainda que no princípio isso às vezes doa, né, de ambas as partes, parte do setor regulado e o regulador também, que tem um trabalho, né, de casa a ser feito, eu entendo que isso tem um propósito maior que vai além da vigilância sanitária. Porque a partir dessas ações, de todo esse trabalho que acontece, em última instância, estamos cada um fazendo a sua parte, contribuindo para a economia do país, né, para a gente ter um parque fabril sólido, forte, haja vista as dificuldades, não só o Brasil, mas grande parte do mundo passou durante a pandemia, né? Uhum. E muita coisa que para a gente que lida no dia a dia com essa parte técnica, até mesmo pela força das nossas atividades e profissões, isso para a gente já era nítido. Mas para o grande público, não. Uhum. E pela exposição que tivemos, né, isso alavancou ainda mais o nome do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, né, e dos outros entes componentes do sistema também, as vigilâncias estaduais, municipais, cada um na sua contribuição, mas também nos trouxe muitas oportunidades de melhoria a partir do momento que revelou um cenário que para muitas pessoas talvez ele fosse desconhecido, que nós temos assim a necessidade de melhorar o nosso parque fabril, de não deixar o país, né, isolado do resto do mundo. Então, ao longo do tempo, com as iniciativas, seja pelo setor regulado ou da própria instituição, a gente vê que o mercado ele se tornou mais dinâmico, várias oportunidades apareceram para profissionais autônomos, profissionais das próprias empresas, né? E de outra parte, um desafio cada vez maior que nos instiga como inspetores, né? Como condutores aí do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que é o desafio de se manter atualizado, né? Frente à evolução tecnológica. Agora aí temas do momento como a inteligência artificial, né, que está adentrando a todos os setores. Você estava falando, eu estava pensando aqui já na pergunta, você já se antecipou, então, que a gente está vivendo realmente isso. Em qualquer espaço que a gente vá, tem a inteligência artificial. Da escolha do carro que a gente vai pegar, né, no aplicativo de mobilidade urbana. Eu falo mobilidade urbana para não falar aquele nome, tá, gente? Que eu não faço propaganda, não tenho patrocínio deles. Mas da comida que você escolhe, do relatório que você escreve. Então, assim, tem as ferramentas as mais diversas possíveis. E, vamos falar assim, nas ciências regulatórias. Como que está sendo a entrada dessa inteligência artificial? Como que vem sendo o uso da inteligência artificial nos mais diversos processos? Seja inspeção, registro, assim, em linhas gerais. Como que você vem acompanhando isso? Como que vem sendo isso na prática? Assim, formalmente, eu não participo de nenhum grupo de trabalho da Anvisa que está à frente dessa temática aí. Mas pelas conversas ali nos bastidores, a gente fica sabendo de algumas iniciativas, alguns projetos, né? E agora mesmo tem um projeto na área de inspeção que é otimizar a análise de processos de certificações. É bem incipiente esse projeto, mas está caminhando aí. Para justamente você ter oportunidade e tempo de focar no que é mais crítico, né? Haja vista que a demanda aumenta a cada dia, né? Isso é bom, né? Para a pujança da economia do país, para a sociedade, que tem mais opções de acesso a medicamentos, etc. e tal. Mas o intuito é justamente você eliminar aquelas atividades que são tidas como repetitivas, né? E focar no que realmente é mais importante e agrega mais valor, que seria o uso do intelecto para aquelas atividades que até então ainda não é possível você utilizar a inteligência artificial para substituir a atuação humana, né? Mas em termos de suporte, assim, de inspeções, na verdade, se a gente pegar todas as atividades, né? Desde o processo de submissão, do processo de registro, análise de dados lá pelos colegas da área de registro,
Se a gente pegar a produção do medicamento, até se a gente retroceder lá na etapa de desenvolvimento, né? De novas moléculas, produtos, desenho de processos, simulações, etc. E aí caminhando, passando pela produção, a cadeia de suprimento, distribuição, comercialização, todas essas etapas, elas têm tem várias oportunidades de utilização da inteligência artificial, né? Eu, pessoalmente, eu vejo como um grande desafio o domínio dessas ferramentas, né, que compõem a inteligência artificial, com as suas aplicações, né, a partir do momento que você, principalmente, não só como usuário, mas como inspetor que vai avaliar, você conhecer quais são os pontos fortes, quais são os possíveis pontos fracos, né? Certo. E como essas ferramentas elas serão incorporadas ou aceitas no mundo regulatório. Isso, para mim, hoje é o grande desafio. Primeiro que nenhuma norma sanitária ela tem e jamais deve ter o objetivo de barrar a evolução tecnológica, né? Isso é uma máxima aí atemporal. E então hoje o que eu vejo como um grande desafio para nós profissionais, independente se está no setor regulado ou se está na agência reguladora, é dominar, né? Conhecer essas ferramentas e as suas aplicações, suas limitações. E fazer... E com certeza, né, teremos um trabalho aí que seria a revisão dessas normas para você incorporar a possibilidade de utilização dessas ferramentas de IA aí em toda essa cadeia, né, indo desde lá da cadeia de suprimento da matéria-prima, passando ali pela fabricação e adentrando lá a outra ponta da cadeia de suprimento, que é a parte de distribuição, comercialização. E fazendo um recorte no mundo das BPFs e entrando no pós-mercado, o que eu posso ver assim, pela minha rotina de trabalho, né, é que as demandas elas aumentam a cada dia. É um novo produto, uma nova tecnologia, é um novo projeto, um novo parceiro comercial. E em relação ao pós-mercado, até mesmo pelo comércio online que nós temos aí já há algum tempo, né? Foi enfatizado muito aí depois da pandemia, mas já era uma realidade para determinados nichos de atividade aí. E isso tem uma representatividade muito grande assim, na carga de trabalho, na parte de fiscalização, ou seja, o pós-mercado. Né? E com o advento da IA, há várias possibilidades de você monitorar as redes sociais, comentários, né, de usuários, pacientes. E com isso, com certeza, você consegue, né, com a coleta desses dados, estruturando os algoritmos, você fazer uma avaliação que, em última instância, esses dados coletados, transformados em informações, eles te serviriam ou servem, né, como ferramenta estratégica para você fazer o gerenciamento de risco, né? Então, tem várias possibilidades, assim, e o grande desafio nesse momento é justamente você migrar, né, do mundo, digamos, analógico, né, para o digital. Fazer essa conexão, tendo em vista as limitações normativas, né, que espelharam por muitos anos, aí, décadas, o cenário analógico que até então estávamos acostumados a vivenciar. Mas eu vejo com boas perspectivas, né, a utilização da inteligência artificial. Inclusive, isso tem um potencial de contribuir até mesmo para você acelerar, né, o desenvolvimento e a chegada no mercado de novas terapias, né? Eu vejo como um futuro bem promissor e não só de desafios, mas também de oportunidades, né, para os profissionais. Todos. O farmacêutico, o biólogo, o químico, né? Ou seja, de alguma forma, todos aqueles profissionais que contribuem, né, com a construção do mundo farma. Vou colocar dessa maneira, né? E nesse contexto aí que você veio trazendo já da inteligência artificial e retomando o Pix, a questão... o que você vê, assim, a gente já falou do nascimento, como que está hoje, o presente, e vamos pensar assim, futuro. Em termos de aumento de cobertura ou melhoria nas inspeções,
como que você enxerga o andamento do Pix, de tudo isso que a gente já veio conversando aqui. Vamos desenhar os próximos 5, 10 anos, vamos fazer assim uma panorâmica, então. O que, que você vem enxergando? Pode falar. Assim, traçar uma panorâmica de 5, 10 anos, na posição que eu estou hoje, talvez seja difícil, mas o que eu posso trazer de concreto para você e também são informações públicas em relação ao Pix. Primeiro, fazer um preâmbulo. Você tem 2 etapas. Uma primeira etapa, ela é voluntária, que é a pré-avaliação. Isso significa você, país Lucas, gostaria de, no futuro próximo, me tornar membro do Pix. Tá, pois bem, tenhamos aqui o guia, que é público, né? Para você fazer uma pré-avaliação, para ver se você tem... onde você está e onde você precisa chegar. Ou seja, pra você identificar os gaps. No segundo momento, você, de fato, ser avaliado pelo Pix. Então, no primeiro momento, é uma ação voluntária, não é uma consultoria. Tem um checklist que você tem que preencher, então você tem uma visão do cenário atual e do futuro, onde você precisa chegar. No segundo momento, você se inscreve, de fato, como candidato, e aí o Pix vai fazer a sua avaliação. Assim, não vou entrar em termos de detalhes em relação a taxas, enfim. Certo. Mas esse período de pré-avaliação são 2 anos. E para você, desde o processo que você se candidata até concluir o processo ali de aceite ou não pelo Pix, são 6 anos. Até mesmo para não ficar coisa engavetada e tomando tempo de coisa que não vai dar futuro, né? Hoje, concretamente, está disponível até no portal do Pix, para quem quiser consultar. De aplicantes que estão nessa fase de pré-avaliação, nós temos 4 países. Egito, Gana, Peru e Zimbábue. Como aplicantes, nós temos 3 que são China, um grande player aí, né? Do mundo farmacêutico. Ou seja, é uma das locomotivas da economia do mundo, né? Sim, sim. Nós temos China, Filipinas... Agora me falhou o terceiro. O terceiro me falhou. Não tem problema. Até o final eu me lembro. Tá. Então, assim, eu não posso te precisar. Um cenário daqui a 5, 10 anos, porque eu não sei em que estágio exatamente, né, em termos de anos, esses países estão aí. Mas, assim, o grande player que se destaca dentre... Sem desmerecimento dos demais países. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas China, né? Salta aos olhos, né? Inclusive, voltando ao fato da pandemia que, por exemplo, ficou muito flagrante, né? A grande dependência que o mundo tem, né? De China, de Índia, principalmente nesse mundo farmacêutico, né? Então, assim, esse é o cenário atual. E lógico que esses países que procuram se ingressar no Pix, eles estão pensando naquelas vertentes que nós já debatemos, né? Você tem uma escassez de recursos humanos, financeiros, de tempo, porque infelizmente você não tem tempo de fazer tudo que é inspeção por conta própria, né? Se você não tiver, por exemplo, uma matriz de risco e otimizar a utilização desses recursos. E a via seriam esses esquemas de cooperação, como o Pix, né? Que muito bem estruturado. E aí tem as questões particulares e interesses de cada país, de cada agência reguladora, ver o que é foco para ela, fazer o acordo mútuo, né? Fazer o reconhecimento que seja unilateral, né? Na Anvisa, por exemplo, nós temos publicado aí... do ano passado, a IN, né, Instrução Normativa 292, que trata de um procedimento otimizado de avaliações, né, análise de processos de certificações e renovações de BPF de medicamentos e insumos, cujo objetivo é você instrumentalizar, né, ter um instrumento normativo dentro da sua organização jurídica, que te dê fundamentação para você atuar. E está no estágio piloto, inclusive analisei algumas petições ali. Estamos num momento de melhoria, de checklists, de conversas, comunicações com o setor regulado para harmonizar de uma melhor maneira as expectativas para que você consiga diminuir, por exemplo,
os atrasos causados por exigências, né? Porque se você traz um programa de Reliance, que é para você otimizar um procedimento de análise, não faz muito sentido você ficar fazendo exigências, né? E atrasar, ou seja, você criar outra fila, né? Uhum. E dentro desse contexto aí, tem muita coisa acontecendo simultaneamente, sabe? Mas a expectativa, e já foi feito em alguns casos, se não é mandado voluntariamente, que o checklist, né, já exige isso, a Anvisa também já tem em vista alguma estratégia aí para fazer contatos diretos com algumas autoridades sanitárias de alguns países para que esse processo ele se torne mais dinâmico e tenha uma maior aderência por parte do setor regulado, né? E para isso você tem que deixar o sistema, né, o procedimento bem azeitado, né, para evitar a exigência, esclarecer, não criar falsas expectativas, para que a coisa caminhe. Aconteça, né? né? Isso, para a coisa aconteça, né? Que todos saiam ganhando. Justamente. E, Roberto, a gente está aproximando aqui já do final. Você já, na sua fala, já identifiquei alguns pontos que você já vem trazendo até como expectativas para o setor. E, assim, em continuação a esse raciocínio que você desenhou, para a indústria em si, o que ela tem, o que ela pode, como é que eu falo assim, melhorias, tá, nesse processo como um todo, envolvendo inteligência artificial, adequação a essas normas. Enfim, é um cenário muito dinâmico. A gente via que, vamos lá, de 2005 para cá, o processo de atualização de uma norma era de um jeito, e a gente já vem, que a informação ela vem a todo momento, um desvio da qualidade que acontece imediatamente, a gente já sabe onde que aconteceu, como que aconteceu, quantos lotes aconteceram. Então, assim, tem uma celeridade nesse processo como um todo. Então, assim, tanto para os regulados quanto para os reguladores, o que você enxerga aí como um todo, seja de comportamento, de adequação, ou que instrumentos todos nós podemos utilizar para que você possa exercer bem o seu trabalho, eu possa exercer bem o meu trabalho, enfim, o que você enxerga como aliados para ajudar nessa jornada? Assim, ferramentas mais diversas possíveis, tá? Não tem uma... Acho que o ponto principal, né, o pilar de todo esse preâmbulo que você fez é o conhecimento, né, Lucas? Conhecimento. Eu entendo que, assim, sem o conhecimento, na verdade, a gente deixa de caminhar, né? Hoje, se vermos aí a profusão de tecnologias que propiciam melhorias de processo, monitoramento, não só de processo, mas de pós-mercado, você ter uma inteligência de mercado, por exemplo, mapear onde o seu produto é mais consumido, onde existe maior demanda, e aí você vem trabalhando isso do final para o início, e aí você ter a possibilidade de melhor planejar o seu cronograma, né? Ter um melhor planejamento de produção, e aí, com base nisso, retrocedendo em toda essa cadeia, você ter um melhor controle do seu inventário de compras, de suprimentos. Isso são oportunidades que a indústria farmacêutica ela tem muito campo para melhorias. E como eu disse lá atrás, no início do nosso bate-papo aqui, as instituições são feitas por pessoas, né? Assim, não só para as empresas, mas também um órgão público. Eu entendo que a chave, né, para você resolver os problemas institucionais passa ali pelo desenvolvimento, capacitação do seu corpo técnico, né, e também fazê-los se sentirem confortáveis e partes do processo, inclusive enfatizar que temos a IA, né, que gera um pouco de desconforto de maneira geral, né? Mas lembrar que para uma IA funcionar, ela precisa do ser humano, né? Ela precisa da massa cinzenta. Até então, nós não temos uma IA que substitua integralmente o ser humano, né? E aí, se uma porta se fecha, duas se abrem. Então, eu acho que o conhecimento, a educação, se preparar, inclusive em identificar oportunidades, né? Porque, por exemplo, eu já tenho aí 2003, quase 22 anos de graduação, né? E eu tô Eu não precisava falar, Roberto. Eu não precisava sair. Não tenho nem cabelo ainda, né? Mas, assim, a todo dia eu tô me reinventando, né? Em 2020, no auge da pandemia, eu me coloquei um desafio. Tô terminando agora em dezembro de 2025
a minha graduação em engenharia de produção. E isso me abriu a mente de uma tal maneira, né? Apesar das oportunidades aí desde 2025 de conhecer, através do trabalho na Anvisa, né? Grande parte do mundo, empresas de A a Z, empresas pequenas, nacionais, multinacionais, empresas com diferentes potencialidades de recurso financeiro, diferentes culturas. Eu vejo que esse desafio ele é universal, né, para todos os países, todas as empresas. Lógico que uns estão mais adiantados do que outros, né? Mas no Brasil eu vejo como uma grande perspectiva de crescimento e de oportunidades profissionais. Veja você, às vezes uma norma que se é publicada no âmbito Brasil, né, espelhando muitas práticas, aí, exigências internacionais no mundo farmacêutico, isso gera uma série de oportunidades. Não que o objetivo da empresa, da Anvisa, seja criar empregos, né? Então, mas assim, é uma coisa natural, né? Então, cabe ao profissional ele começar a refletir, né? A buscar as oportunidades onde ele pode melhorar ali profissionalmente, e isso, com certeza, tem um reflexo até mesmo na qualidade de vida, na vida familiar, né? Eu acho que é bem instigante assim, o mundo da indústria farmacêutica, apesar de ser muito desafiador, né? Nós temos, ainda bem, né, que nós temos muitas oportunidades nesse nosso Brasil, nesse nosso parque nacional, até mesmo em termos de instituição Anvisa, para evoluir, para a gente não ficar a reboque da história aí, né? Há exemplos passados aí, que o mundo dos biológicos aí, até hoje no Brasil, assim, isso é uma opinião minha, não é explorado a contento com a potencialidade que a gente tem aqui. Inclusive, esse mercado de mais de 200 milhões de potenciais, né, consumidores aí. Então, muita coisa para a gente foi acelerada, digamos assim, com todo o processo que nós passamos durante essa pandemia, né? Muita coisa boa que aconteceu aí. E nós estamos nesse estágio hoje porque muita coisa nos foi revelada durante a pandemia. Não vou me ater à parte ruim, que foi a perda de vidas, toda aquela história, né? Mas hoje nós temos uma realidade totalmente diferente, uma perspectiva totalmente diferente. O trabalho remoto, que ainda às vezes é um certo tabu em algumas instituições, empresas, etc. Mas com certeza é um ganho, né? Ou seja, a produtividade, porque muitas vezes a gente entra no modo ocupado e pensa que está sendo produtivo, né? E deveria ser o contrário, né? Eu tenho que ser produtivo ao invés de entrar no modo ocupado. Né? Com certeza. Gostei dessa definição. É interessante. Então, assim, é trabalhar de maneira inteligente, né? Usar as energias. Tem uma estratégia justamente para aquela meta, hein? Isso Gostei, mesmo. Vou levar isso para mim. A diferenciação entre ser ocupado e ser produtivo. Ser produtivo, né? Exato, gostei. Essa daí ficou como lição pra gente. Então, bom, Roberto, só agradecer realmente a sua presença, a sua participação. Foi um bate-papo aí muito cheio de conhecimento, PICS, gerenciamento de risco, ciclo de vida do medicamento, o histórico da Anvisa, a evolução. Prazer de conversar com você, que é integrante ali desde o nascedor da Anvisa, do nascimento em si da Anvisa. E trazendo essas atualizações, todo esse debate, fica à vontade agora para fazer as suas considerações finais, enfim, fica à vontade. Na verdade, Lucas, eu só tenho a agradecer, né, primeiramente pelo convite, a oportunidade. É um grande prazer estar aqui contigo. Desejo todo o sucesso para o seu podcast, para a sua empresa, ProtoAction. E precisando, sempre disponível aí. Anápolis é próximo aqui, é um pulo, coisa de meia hora a gente resolve esse. Já vou deixar anotado essa aqui vinda seu aí. Nome então para o próximo. E agradeço muito mesmo assim a oportunidade. Eu só queria mandar um abraço, pode ser? Fica à vontade. Queria mandar um abraço pro Thiago Floriano, que é o profissional da educação física que nos ajuda lá, né, no nosso hobby, né? Às terças e quintas estamos lá treinando com ele na TF Fundamentos. Olha aí. E também mandar um alô para todos os participantes lá, contribuintes do projeto do Santa Cruz. É um time lá de Anápolis que tem categorias do futebol. Futebol. Dos 11 aos 17 anos. É um projeto social muito importante para a cidade, para os meninos, que leva a oportunidade, né, para os meninos, né, que tem... Quase, acho que é exceção nesse país, né? Qual moleque que não sonha em ser um jogador de futebol, né?
Então, assim, mandar um abraço pros meninos lá, pro corpo diretivo, que eles fazem um trabalho bem bacana. E no mais, desejar para todos aí que estão nos assistindo, né? Sucesso pessoal, profissional. E curtam aí e dê um like aí no podcast. Não tava Scan. combinado. Não tava. Não tava combinado. Eu gostei. Melhor quando o convidado faz isso do que eu mesmo. Então, ó, se ele deixou a ordem aí, então curte, deixa o like, que é pra ajudar aqui no engajamento. Obrigado. E agradecer aqui, né? Olha aí. O meu copo aqui, ó. Personalizado. Proton Action. Muito obrigado. Aí. Valeu, Roberto. Valeu. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Seu Scan. Até um próximo e deixa aqui meu abraço protonado.